Começa agitada no Flamengo. Gabigol partindo para a Europa, Pedrão? Pois é, vamos repercutir isso aí. Tem informação sobre Danilo, lateral direito da Juventus, tem novidade na área. Pedrão, que história é essa? Flamengo dando 3 dias de folga para os jogadores. Isso tudo e muito mais você acompanha aqui. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Então toca aqui, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Madrugadão rubro-negro. Rodrigo Dunche de Abranches, candidato à presidência do Flamengo, e Marcos Braz deve ser o seu vice. Pois é, além de vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se for eleito Rodrigo Dunche de Abranches, deve se tornar o vice-presidente geral do Flamengo. O jornalista Mauro César Pereira mandou uma mensagem em particular para os dois. Ambos negaram. No entanto, a informação que surge nos bastidores é que Marcos Braz deve vir para vice-presidente geral do Flamengo. Vamos analisar, vamos aguardar, na verdade, saírem mais notícias sobre isso. Pedro anuncia através das redes sociais os nomes das suas filhas gêmeas. Em boa fase dentro e fora dos gramados, o Camisa 9 revelou que elas se chamarão Antônia e Isabela, minha galera. Tá aí, Pedrão revelando o nome das suas duas filhas, né? Que aqui a Antônia e a Isabela. Venha com muita saúde, que Papai do Céu abençoe muito as suas duas filhas. Pedro, você que é um cara muito trabalhador, artilheiro, né, e vem cada vez mais construindo a sua história no Mengão. Após o clássico contra o Vasco, informação do grande jornalista Fred Gomes, o Flamengo terá 3 dias de folga. Direção tem planos para uruguaios. O time ocupa a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro com 11 pontos somados. O elenco vai ter 3 folgas consecutivas e a representação está marcada para o treino de quinta-feira pela manhã. Ou seja, joga contra o Vasco no domingo, tem folga na segunda, tem folga na terça, tem folga na quarta, só volta a trabalhar na quinta-feira. Pra mim isso aí é um tremendo do absurdo. Pedrão, mas tu não sabe nada, tu não é fisiologista, tu não é meu amigo. 3 dias de folga consecutivo. Aí depois não tem tempo de treino. Depois, não tem tempo de treinar. O Flamengo terá os desfalques chileno, Eric Pulgar e muito provavelmente dos uruguaios Varela, Vinha, De La Cruz e De Arrascaeta. Provavelmente se faz necessário na fase anterior, porque a lista dos convocados por Marcelo Bielsa ainda não foi divulgada. O rubro-negro está ciente, vai ser chamado, né? Vai ser chamado, isso aí não tem a menor dúvida. Ah não, porque eles já vão correr lá, vai ter amistoso, parece, do Uruguai contra a equipe do México, o Chile vai jogar com o Paraguai. Olha, gente, sinceramente, 3 dias consecutivos eu acho que é demais. Aí depois fica reclamando que não tem tempo de treinamento, né? Realmente não dá pra entender. Ayrton Lucas vai ficar cerca de 15 dias pra se recuperar por conta dessa lesão sofrida na coxa. Ainda bem, né? Dos males o pior, 15 dias, 2 semaninhas aí de molho pro Ayrton Lucas. Poderia ser muito mais. A gente sabe que lesão muscular é uma situação complicada. Tá aí o Léo Pereira, que voltou a trabalhar na academia só agora, né? Hoje, pelo menos, é dia de treino normal no CT Ninho do Urubu. Amanhã treino normal e tem a partida contra a equipe do Vasco da Gama no próximo domingo. Pedrão, mas veja bem, a ciência, gente, eu não tô negando a ciência. A grande questão é que depois reclamam que tem 2 dias de folga, eu acho que já era bastante. Pra mim tem exagero nisso aí. Ah, falo mesmo, pra mim tem exagero nessa história da carochinha aí. Cerca de 3 mil ingressos já foram vendidos para o primeiro jogo da final do NBB entre Flamengo e Franca. 10 mil bilhetes foram colocados à venda. Os valores da arquibancada variam de R$ 25 a R$ 60. O recorde de público nessa temporada foi na decisão do Super 8, com 4.022 pessoas presentes. Você pode acessar o site flamengo.superingresso.com.br para adquirir o seu ingresso. Primeiro jogo da grande finalíssima no próximo sábado entre Flamengo e Franca. Então fica atento às 11 horas da manhã e na mesma hora desse jogo entre Flamengo e Franca vai ter o jogo também, meus amigos e minhas amigas, do Felipe Luiz pelo Sub-17, jogo da volta da semifinal
da Copa Rio, né, do Campeonato Carioca, Sub-17 contra o Botafogo, dessa vez na casa do Botafogo. O primeiro jogo foi 5-2 pro Flamengo na Gávea. Segundo o jornal O Globo, gravidez da esposa de Fabrício Bruno levou o zagueiro a recusar a proposta do West Ham em permanecer no Flamengo. O casal decidiu que a mudança imediata para Londres não era financeiramente uma proposta vantajosa. Então, além da questão financeira, tem a questão do filho, né? Da gravidez da mulher dele. Ele tem que ficar 6 meses longe da mulher, uma loucura, e eu acho que ele tá certo, né? Tem mais é que recusar mesmo e cuidar da família dele, gente. Tá jogando no Flamengo, né? Não tá jogando em qualquer equipe, a gente sabe que do contexto, que é a Premier League e tal, mas tá jogando no Flamengo. Representantes da Conmebol e da AFA, juntamente com autoridades locais, realizaram visitas técnicas aos estádios favoritos para sediar a final da Copa Libertadores da América. A vistoria ocorreu entre os dias 26 e 30 de maio. Os estádios visitados foram o Monumental do River Plate, na cidade de Buenos Aires, o Estádio Único Diego Armando Maradona, na cidade de La Plata, e o Estádio Libertadores da América, o estádio da equipe do Independiente, na cidade de Avejaneda. Além dos palcos candidatos, uma vistoria em possíveis centros de treinamentos de hotéis das equipes finalistas foram realizadas. Gente, muito provavelmente a final da Libertadores vai ser no Monumental de Nunes. Só não vai ser no Monumental de Nunes se forem 2 times pequenos a chegarem na final da Libertadores, o que eu pouco creio que vai acabar acontecendo. A fase 1, né? Fase 1 não, a fase de grupos da Libertadores está encerrada, tem as partidas que o Grêmio precisa jogar ainda, mas isso vai ser depois do sorteio. Ontem o Palmeiras empatou com o São Lourenço, né? Tivemos aí outras partidas acontecendo e a fase de grupo está oficialmente encerrada e o Flamengo pode pegar Fluminense, São Paulo, Júnior de Barranquilha, Bolívar, Palmeiras, o primeiro do grupo C, que vai ser definido é justamente o grupo do Grêmio, Atlético Mineiro e River Plate, e a equipe do River Plate ficou com a melhor campanha da fase de grupos, ou seja, qualquer jogo que o River Plate, o jogo da volta, o River Plate define todos eles dentro da sua casa no Monumental de Nunes. Inclusive pode definir a final, se de fato a final ocorrer lá no estádio Monumental de Nunes, que é o mais provável de acontecer. Eu sinceramente vou dar um duplo palpite aqui. Ou o Flamengo vai pegar o São Paulo, ou o Flamengo vai pegar o Bolívar. Pelo menos é isso. Inclusive, nesse primeiro colocado do grupo C, pode ser o Huachipato, pode ser o Grêmio ou pode ser o The Strongest, que também é La Paz na Bolívia. Então, existe uma chance aí do Flamengo voltar a La Paz a jogar naquela altitude de 3.640 metros. O Flamengo tem pelo menos 50% de chance de enfrentar um brasileiro nas oitavas de final da Copa Libertadores. A fase de grupo chegou ao fim e agora, no dia 3, a 1h da tarde, a Conmebol já marcou no próximo dia 3, a 1h da tarde, vai acontecer o sorteio diretamente de Luque, no Paraguai, e naturalmente os dirigentes rubro-negros, o Marcos Braz, o Landim, não sei se de repente o Cacau Cota, né? Todos eles estarão presentes no Paraguai para acompanhar esse sorteio, galera. E eu tô providenciando um react, hein? Devo fazer um react do sorteio junto com o Marquinho, do canal Tudo pelo Flamengo. Rapaz, Felipe Melo fala sobre possível adversário nas oitavas de final da Libertadores, lembrando que pode acontecer um Fla-Flu. Olha o que o Felipe Melo falou. Eu prefiro, se pudesse, escolher uma equipe considerada menor. É isso que eu prefiro. Sempre vou querer evitar os grandes confrontos, né? E o Flamengo, geralmente, se pegar Fluminense em mata-mata, sempre elimina o Fluminense, né? Eliminou ano passado na Copa do Brasil, né? Eliminou agora na semifinal do Campeonato Carioca, já eliminou em Copa Sul-Americana. O Flamengo sempre tá eliminando o Fluminense das competições. Para a partida contra o Vasco no final de semana, né, na verdade no domingo, o Vasco anunciou que já foram vendidos 50 mil ingressos, minha galera. E aí, os torcedores, porque a torcida vascaína vai invadir o Maracanã e coisa e tal, quando na verdade, provavelmente a torcida do Flamengo foi lá, abriu a venda pro torcedor do Flamengo
né, às 10 horas da manhã de ontem, vrum, os ingressos voaram. É lógico que a torcida do Vasco deve estar presente, mas a torcida rubro-negra certamente invadiu para adquirir esses ingressos, beleza? Negócio é o seguinte, minha galera, o maior ídolo da história do Flamengo, Zico, em entrevista ao jornalista e narrador João Guilherme, comentou sobre a ideia do Flamengo de construir o seu estádio, abre aspas, pro Zico, Galinho de Quintino. O estádio facilita no sentido de arrecadar muito mais para você. O Maracanã tinha que existir para esses grandes jogos. O Flamengo tem jogos, às vezes, que você pode lucrar muito mais com um público de 30, 40 mil pessoas, jogos pequenos, que você pode facilitar com quem hoje não tem a possibilidade de ir. Pode abrir um lugar com ingressos mais acessíveis e você pode ter na área de camarote uma coisa certa para certos jogos, onde você pode arrecadar mais. No Maracanã, não. A segunda entidade a arrecadar mais é o Flamengo. A primeira é a federação. A federação nunca pode arrecadar mais do que os clubes, mas acho que o Flamengo deveria sim ter um estádio para pelo menos 40 mil. No Maracanã, você coloca 40 mil, mas não fica aquele caldeirão necessário. Exatamente. E ainda dá prejuízo. Mas no caso do Flamengo nos últimos tempos, até que o Flamengo vem colocando muita gente. Mas o Fluminense, por exemplo, não é rentável pro Fluminense. O Fluminense bota 20 e pouco mil. E isso tem vários canais tricolores que comentam sobre isso. Mas que se dane o Fluminense, eu quero mais é que o Flamengo construa o seu estádio. Vamos falar sobre contratação. Agora tem informação aí de última hora. Mas antes, meu parceiro, vai com a Sunset de controle de pragas. Pô, tá aí, ó, cheio de cupim no teu móvel. Pô, Pedrão, não consigo pegar um rato aqui em casa. Tá cheio de barata, Pedrão. Melhor serviço de detetização do Brasil. Sunset Controle de Pragas. Tá o QR Code, aponta o seu smartphone, seu telefone e adquire o serviço dos caras que é o melhor do Brasil. Pode confiar, beleza? O Flamengo, segundo o jornalista Maurício Prado, segundo o jornalista Mauro César Pereira, tá? Está no mercado em busca de reforços para após a Copa América. Ainda não se tem exatamente os nomes dos atletas, e aí naturalmente vários atletas são ventilados no Flamengo. Recentemente chegou a informação que Reinier interessa ao Flamengo. No entanto, o jornalista Mauro César Pereira diz que hoje não tem nenhuma chance do Reinier vestir o manto sagrado. Se fala muito também no Danilo, minha gente. A gente vai comentar sobre o Danilo nesse vídeo, mas antes falando sobre Thiago Alcântara, aí já é mais uma informação do Vene Casagrande. Thiago Alcântara, que está livre no mercado, encerrou o seu contrato com a equipe inglesa do Liverpool, tá livre, tá aí, ó. Do lado do Flamengo, foi negado que o clube tenha negociações em andamento com o meia Thiago Alcântara. Em contato com o Mazinho, que é o pai do jogador, não foi obtido nenhum retorno sobre essa informação. No entanto, Thiago Alcântara já deu inúmeras declarações se dizendo torcedor do Flamengo. O próprio Mazinho, em 2016, numa entrevista ao GE, revelou que os seus filhos desejam encerrar a carreira no Flamengo, no Brasil. Eles têm esse desejo por jogar no Brasil. Se fala muito das lesões do Thiago Alcântara, que é um cara que dá problema, vive lesionado. Mas, gente, sinceramente, ele é um cracaço de bola. Eu acredito muito que aqui no Brasil, justamente por ter uma exigência física menor, tudo bem que se for falar de calendário, aqui tem mais jogos, mas na Europa se joga com maior intensidade. É isso que eu tô querendo dizer. E hoje a gente tem no Flamengo um preparador físico chamado Fábio Maceredian, que já trabalhou nesses casos, como no Corinthians, que ele reabilitou o Renato Augusto, virou ídolo do Corinthians, conquistou taças com o Corinthians. Então, e o Thiago Alcântara, pra mim, joga muito mais que o Renato Augusto. Pedrão, mas aí isso é raso. Meu amigo, eu arriscaria. Eu arriscaria porque eu gosto demais do futebol do Thiago Alcântara. Pra mim, ele joga muito. Segundo o Mauro César Pereira, no mercado em busca de reforços, o Flamengo vê o lateral direito Danilo, da Juventus, como uma possibilidade. Ainda não existe um acordo próximo. O clube entende que ele pode ser um reforço importante e acrescentaria muito numa posição que é considerada carente no Flamengo. Gente, o Danilo é um craque de bola. Eu gosto demais do Danilo, tá? Essa lateral direita do Flamengo vai dar dor de cabeça, porque o Varela não vai jogar todas as partidas. Tem lesão, tem suspensão, tem convocação, tem viagem, tem desgaste muscular,
tem a tal da ciência que o Tite toda hora fala. Então, assim, tudo bem que o Danilo não encerraria o contrato. Ele tem contrato com a Juventus até o meio do ano de 2025. Não é até o meio desse ano. No entanto, a Juventus não está muito assim irredutível em negociar o jogador. O jogador é mais um que já deu entrevista se declarando rubro-negro, diz que tem um desejo de um dia jogar pelo Flamengo, é um lateral experientíssimo, já venceu o Mundial de Clubes, venceu 2 Champions Leagues, venceu 2 Premier Leagues com o Pep Guardiola no Manchester City, venceu Copa do Rei, venceu uma série de competições, já venceu Copa da Itália com a Juventus, se não me falha a memória, é um atleta campeoníssimo, jogador de seleção brasileira, um dos líderes dessa atual seleção brasileira, bom no ataque, bom na defesa. Pô, Pedrão, você tá falando aí do Philipp Lahm. Não, é o Danilo. E o Danilo joga muito e, cara, viria pra agregar bastante nesse time do Flamengo. Então, sinceramente, eu acho que o Flamengo tem que seguir em frente nessa ideia e, de fato, contratar o Danilo. Faz uma proposta, o valor de mercado dele tá estimado em 12 milhões de euros, mas, naturalmente, por ser um lateral, é mais barato no mercado. Eu acho que o Flamengo deveria fazer essa proposta para contratar esse jogador. Está monitorando, está avaliando a situação para fazer uma proposta quando a janela... Não precisa nem a janela abrir, né? Se aproximando da janela, que já está se aproximando, a gente já vê movimentos aí. Landim, o Landim tá indo ver a final da UEFA Champions League, beleza. O Espinho tá na Suíça, beleza. Aquele papo todo, mas a gente sabe que tem uma situação por trás disso. O Vene Casagrande traz a informação que o Flamengo, como instituição, contratou um escritório especializado em doping para defender Gabigol. O atacante levará testemunhas para a audiência na Suíça no dia 7 e uma delas será o chefe do departamento médico do Flamengo, o médico Márcio Tanuri. O resultado da audiência, se o jogador continuará punido ou não, sairá dias depois, ou seja, não sairá o resultado da audiência do Gabigol exatamente no dia 7 de junho, tá? Não vai ser no dia 7 que a gente vai saber se ele vai continuar suspenso ou se ele vai ser absolvido. Mas o julgamento do Gabriel é no dia 7. E aí, tem muita gente se perguntando, porque saiu uma notícia, tá aqui inclusive o Vene Casagrande trazendo, a logística para Gabigol comparecer no julgamento no CAS, na Suíça, no dia 7, sexta-feira, sem ser... hoje, naturalmente, na próxima semana, está preparada. O atacante embarca no dia 5, na quarta-feira, para a Suíça, retorna no dia 8, no sábado. Ele vai na quarta, fica lá no dia 6, fica lá no dia 7 e no dia 8, no sábado, ele volta, né? O Flamengo, nesse domingo, joga contra o Vasco, depois só volta a campo no dia 13, tá? Contra o Grêmio, né? Então o Flamengo vai ter essa pausa toda aí, né? Naturalmente vai ter essas partidas aí dessas equipes aí, né? As seleções nessa data FIFA que vai acontecer. Então o Flamengo joga contra o Vasco e depois o Flamengo só volta a campo no dia 13 contra a equipe do Grêmio, no dia 13 de junho. Cara, vou te contar, viu? Esse negócio de data FIFA é chato pra carilha, viu? Vou contar uma história pra vocês, mas tem essa situação do Gabriel. Muita gente pergunta, Pedrão, a renovação de contrato do Gabigol depende exclusivamente dessa punição? Se não for punido, vai renovar? Se for punido, não vai renovar? Não! Não, porque hoje, dentro do Flamengo, é praticamente certeza que o Gabriel não vai renovar com o Flamengo, tá? É dito pra... certeza isso aí, né? Só se algum panorama realmente mudar muito essa situação. Vamos ficar atento a isso aí. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.